aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos resolver questões, itens, que nós optamos por trazer os itens do Enem, que caíram em vários anos aí do Enem, sobre a temática imperialismo europeu, ou o que se chama de neocolonialismo europeu do século XIX, que vai nos mostrar principalmente a partilha ou as conquistas dos territórios da África e da Ásia. Eu sempre sugiro para os alunos, antes de resolver essas questões, juntamente conosco aqui, eu sempre sugiro que assista a nossa aula teórica sobre esse tema. É importante você dar uma olhada na nossa aula sobre imperialismo ou neocolonialismo europeu do século XIX, onde você vai observar que lá nós falamos das características do primeiro colonialismo europeu. Nós falamos sobre a ideia de que o imperialismo europeu do século XIX ele foi o filho da industrialização. A partir daí, nós caracterizamos a segunda fase da Revolução Industrial para poder compreender o surgimento do chamado capital financeiro de caráter monopolista, que esse capital financeiro, a partir da sua crise, nós vamos observar as necessidades dos europeus realizar uma espécie de neocolonialismo no século XIX, principalmente na segunda metade do século XIX, onde esse neocolonialismo ou esse imperialismo ele irá atuar principalmente nos territórios da África e da Ásia, principalmente partilhando, conquistando os territórios afroasiáticos. E vimos também lá nessa aula os resultados desse imperialismo. Então seria muito interessante que você pudesse retornar, voltar a essa aula, aí depois você vem e assiste as discussões, os comentários sobre esses itens, questões que caíram já nas provas do Enem. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro item em questão, ele vai colocar o seguinte fragmento. Ele vai nos trazer um fragmento, o que nós chamamos de excerto, um texto. Olha só, 3 décadas, de 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Aí ele se refere às unificações da Itália e da Alemanha, no final do século XIX. Do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. Então observe que no primeiro momento do fragmento, ele nos mostra 2 acontecimentos, 2 eventos históricos que vão ocorrer ali na Europa do final do século XIX para o início do século XX. Acontecimentos como a partilha da África em função do imperialismo ou do neocolonialismo e a unificação de países na Europa, como por exemplo a Alemanha. E ele fala também que um dos acontecimentos que nós teremos logo no início do século XX vai ser a Primeira Guerra Mundial. Então, bem aqui, o fragmento ele já sinaliza para nós uma relação entre esses 3 eventos históricos, entre esses 3 episódios históricos. Ou seja, entre o imperialismo europeu na África, a unificação de países como a Alemanha e a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver o que ele continua nos falando. É o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa,
principalmente aquele momento da Belle Époque, ou da Bela Época, e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Observe que, na verdade, ele continua esforçando-se para relacionar esse episódio, chamado imperialismo, com a Primeira Guerra Mundial. E qual é a relação que existe entre esses três episódios? A Alemanha, ela foi um dos países da Europa que se unificou tardiamente. Quando a Alemanha partiu para dominar territórios na Ásia e na África, no final do século XIX, quando ela chegou, ela já encontrou por lá países como França, Inglaterra, Bélgica, que já estavam partilhando os territórios da África e da Ásia. E a Alemanha, ela acabou tendo que disputar esses territórios com esses países que já estavam partilhando. E nessa disputa de territórios, nós teremos o quê? Corrida armamentista. Os países realizando uma corrida armamentista. Os países realizando uma política de alianças. Onde essa corrida armamentista e essa política de alianças, reflexo do imperialismo, reflexo dessa disputa de territórios na África e na Ásia, isso acaba provocando a Primeira Guerra Mundial. Acaba provocando simplesmente o fim do equilíbrio europeu. O equilíbrio que existia na Europa desde o Congresso de Viena, no início do século XIX, esse equilíbrio ele acaba sendo deposto pela Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial ela é fruto dos conflitos, das disputas imperialistas entre os países europeus nos territórios da África e da Ásia. Observe que é esse o comando que ele vai dar. Essa é a pergunta que ele vai lhe fazer na questão. Vamos ver? O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Qual é o processo histórico que ele se refere? O imperialismo. Esse é o processo histórico. Contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Na medida em que? Resposta, letra B de bola. Na medida em que acirrou as disputas territoriais. Provocou os conflitos, as disputas entre esses países europeus, principalmente daqueles que chegaram atrasados, como a Alemanha, em relação à África e até mesmo à Ásia. Então, resposta, letra B de bola. Acirrou as disputas territoriais. Segundo item, também caiu no Enem. O continente africano, em seu conjunto, vamos ver o fragmento. É importante se pensar o fragmento. O continente africano, em seu conjunto, apresenta 44% de suas fronteiras apoiadas em meridianos e paralelos. 30% por linhas retas e arqueadas. E apenas 26%, olha só, olha as estatísticas, e apenas 26% se refere a limites naturais. 26%, que geralmente coincidiam com os de locais de habitação dos grupos étnicos. Então você percebe claramente que boa parte das fronteiras da África, boa parte dessas fronteiras, na verdade, são fronteiras o quê? Artificiais. Boa parte dessas fronteiras foram fronteiras que foram definidas, foram fronteiras que foram simplesmente o quê? Impostas pelos países europeus. E isso vai se observar como reflexo do imperialismo ou do neocolonialismo europeu na África. No final do século XIX, os países europeus realizaram a Conferência de Berlim.
E a partir da Conferência de Berlim, eles partilharam a boa parte do território africano. Eles impuseram fronteiras artificiais. Boa parte desse território, a termos de meridianos, paralelos, foram simplesmente impostos pelos países imperialistas europeus. Justamente como uma forma de quê? Uma forma de garantir a partilha, principalmente dos seus recursos naturais e até mesmo de mão de obra barata. Uma forma de garantir a partilha, principalmente de recursos naturais e de mão de obra o quê? Barata. Então essas fronteiras artificiais que acabaram não respeitando as diversidades étnicas, essas fronteiras artificiais que foram impostas na Conferência de Berlim pelos países imperialistas europeus, elas não respeitaram as diversidades étnicas existentes nesse território. E o resultado futuramente disso, quando eu falo futuramente, o resultado dessa partilha, no final ali do pós-Segunda Guerra Mundial, o resultado depois da Segunda Guerra, quando a África começar a se descolonizar, quando a África começar a se libertar politicamente desse imperialismo europeu, o resultado disso vai ser guerras civis. Como, por exemplo, a Guerra Civil de Ruanda, onde duas etnias vão disputar o poder de uma forma violenta e sanguinária. A famosa Guerra Civil de Ruanda. Inclusive tem um filme muito bom que vai nos mostrar isso, que é justamente o Hotel Ruanda, o nome do filme. Ok? Então vamos olhar o comando da questão. Diferente do continente americano, onde quase toda a totalidade das fronteiras obedece a limites naturais, do continente americano. A África apresenta as características citadas, ou seja, as fronteiras artificiais, em virtude principalmente do quê? Da partilha dela, lá pela Conferência de Berlim. Então, resposta, letra B de bola. Dos interesses de países europeus, país imperialista, preocupados com a partilha dos seus recursos naturais e até mesmo a garantia do que, galerinha? Da sua mão de obra. Então, resposta, letra B de bola. Dos interesses de países europeus preocupados com a partilha dos seus recursos naturais. Ok? Aqui nós temos o terceiro item, também presente em prova do Enem. A eugenia, vamos olhar para o texto, por exceto, por fragmento, a eugenia, tal como originalmente concebida, era a aplicação de, entre aspas, boas práticas de melhoramento. Entre aspas, boas práticas de melhoramento. Ao aprimoramento da espécie humana. Francis Galton foi o primeiro a sugerir, com destaque, o valor da reprodução humana controlada, considerando-a produtora do aperfeiçoamento da espécie. Ora, se você parar para analisar, a eugenia, que foi praticada em vários momentos históricos, inclusive aqui, na época do imperialismo ou do neocolonialismo europeu, na partilha da África e da Ásia, nós teremos a prática da eugenia, como também na época do nazismo, na Alemanha, da década de 1930. Na Alemanha nazista, na década de 30, nós teremos também a presença da eugenia. A eugenia, ela foi utilizada pelos países imperialistas como uma forma de quê? De impor as boas práticas para essas sociedades. E impor as boas práticas significava o quê? Usar violência contra essas sociedades. Significava esterilizar essa sociedade. Realizar
um processo até mesmo de esterilização, como ocorreu, por exemplo, no Congo belga. Se você olhar na época do rei Leopoldo I da Bélgica, no Congo, na África, as populações africanas do Congo que resistiram à dominação do imperialismo europeu belga, essa população que resistiu, o imperialismo belga, o que fez com essa população? Usou prática de eugenia, usou a violência física, esterilizando inclusive esses povos, impondo as chamadas boas práticas de melhoramento, né? Entre aspas, para aperfeiçoar aquela espécie, para que eles pudessem, evidentemente, aceitar as práticas de dominação dos europeus. Então, a eugenia é uma prática que se utilizou também na chamada Alemanha nazista. Tá? Então, vamos olhar para o comando da questão. Um resultado, um efeito, né, da aplicação dessa teoria disseminada a partir da segunda metade do século XIX foi o quê? Né? Disseminada a partir do imperialismo. Mas, como eu falei, esteve presente lá na Alemanha nazista. Foi o quê? Letra D de dado. Prisão e esterilização de pessoas com características consideradas inferiores. É que nós vamos ver no caso da população negra do Congo, dominado pelos belgas, como uma forma de eliminar a resistência, como uma forma de impor essas boas práticas de melhoramento. O que é que eles fizeram? Eles esterilizaram, ou prendiam esses setores da sociedade. Então, resposta, letra D de dado. Essas boas práticas, essa eugenia, significa o quê? A prisão e a esterilização de pessoas com características consideradas inferiores. Ok? Beleza? Então, letra D de dado. O nosso quarto item, também presente no Enem, vamos olhar para o fragmento. A conquista pelos ingleses de grandes áreas da Índia, a Inglaterra que dominou o território indiano, fez imperialismo na Índia, deu impulso inicial à produção e à venda organizada do ópio. Inclusive, os ingleses estimularam essa venda do ópio dentro do território chinês. A Companhia das Índias Orientais obteve o monopólio da compra do ópio indiano e depois vendeu licenças para mercadores selecionados, conhecido como mercadores nativos. A companhia, que é uma companhia inglesa, vai lá e obtém o ópio indiano e vai, evidentemente, conceder licença para os mercadores locais. Depois de vender o ópio na China, porque aqueles mercadores locais estavam vendendo esse ópio, que na verdade era o ópio controlado em termos basicamente de lucro pela companhia inglesa. Depois de vender ópio na China, esses mercadores chineses depositavam a prata, o dinheiro, que recebiam por ele como agentes de companhia em Cantão, depositando lá o dinheiro para, evidentemente, os ingleses, em troca de cartas de crédito. A companhia, por sua vez, usava a prata para comprar chá, porcelana e outros artigos que seriam vendidos na Inglaterra. Então, claramente, nós estamos tendo ações do quê? Do imperialismo inglês. Essas ações da Inglaterra, na negociação do ópio, na venda do ópio, na compra de prata dentro do território indiano e chinês, isso são ações do imperialismo. São ações do neocolonialismo inglês, atuando na Índia e até mesmo dentro do território chinês. Do imperialismo da segunda metade do século XIX. Olha só o comando. A análise das trocas comerciais citadas permite interpretar as relações de poder que foram estabelecidas. A partir desse pressuposto,
o processo sócio-histórico identificado. No texto, o processo é o evento, o acontecimento é o quê? Letra D de dado, o imperialismo, cujo ápice ocorreu na segunda metade do século XIX. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.